Então você termina a sua graduação, entra no mercado de trabalho e se depara com algumas situações e pensa: Meu Deus, eu faltei nessa aula porque eu não me lembro de ter aprendido isso. No vídeo de hoje vamos falar sobre 5 disciplinas que deveriam ser obrigatórias em todos os cursos de artes visuais. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, meu nome é Régia Rodrigues, sou professora de História da Arte e vamos falar nesse vídeo sobre algumas disciplinas que deveriam ser trabalhadas aí nos cursos, principalmente de licenciatura em artes visuais. São conhecimentos, são habilidades que deveriam ser desenvolvidas em todos os alunos, porque são habilidades cobradas na vida real, no mercado de trabalho, e eu acho que deveria ser repensada essa questão da grade de algumas instituições aí, de algumas graduações. Lembrando que essa grade, ela varia de instituição para instituição. Então, em algumas instituições pode até acontecer que algumas disciplinas dessas sejam trabalhadas, mas vale lembrar que o curso de artes visuais é sim um curso maravilhoso. Eu sou formada em artes visuais, é um curso bem amplo, é um curso que trabalha aí com várias vertentes diferentes e que desenvolve também muitas habilidades, mas que deixa a desejar aí em algumas áreas, principalmente pensando nos novos cenários que estão surgindo, principalmente nesse mundo pós-pandemia, que nós, professores, tivemos que aprender a lidar com tecnologias e outros imprevistos. Sabe aquele ditado, aprender a trocar a roda enquanto o carro está em movimento? Foi basicamente isso que aconteceu com a gente. Então, pensando nisso, vamos falar então dessas 5 disciplinas. A primeira dela é a disciplina de empreendedorismo e educação financeira. Esses dois andam juntos, né? Todo professor é um empreendedor. Independente se ele vai seguir a carreira numa escola pública, se ele vai fazer um concurso, ou se ele vai trabalhar na educação privada, ele é um empreendedor porque ele tem que saber direcionar os próximos passos. Vou fazer um curso, uma especialização, eu quero começar na educação básica e quero evoluir, quero transitar para a educação superior. Não, quero trabalhar em pós-graduação, quero trabalhar em cursos livres. Se o professor não tiver muito clara a intencionalidade dele no processo, qualquer caminho vale. Se você não sabe para onde você quer chegar, qualquer coisa que você fizer tá valendo. E o professor, ele tende a ficar estagnado, ele presta um concurso, vai dar aula lá pro fundamental, pro ensino médio, tá tudo certo, tá tudo bem. Sendo que outras profissões, outros profissionais, eles sempre tendem a pensar em algo mais, né? Então essa questão do empreendedorismo é muito importante na construção da carreira do professor. Sem falar que ele pode trabalhar diretamente com a educação, mas ele pode trabalhar com o YouTube, como eu, por exemplo. Pode trabalhar lançando cursos aí em plataformas como Hotmart. Pode empreender de diversas formas diferentes ligadas a educação. Então, aprender a empreender é algo fundamental para a carreira de qualquer professor. Ligado a isso, nós temos também a educação financeira, que serve para qualquer profissional, para qualquer ser humano adulto, e que, na minha opinião, a educação financeira deveria ser uma disciplina do ensino fundamental e do ensino médio, assim como qualquer outra. Todos nós temos que aprender a lidar com o dinheiro. E a nossa cultura não tem, assim, o hábito de os pais ensinarem os filhos a lidarem com o dinheiro, a fazerem uma poupança, a falarem sobre investimentos, a ensinarem, né, a dividir a sua renda, no que gastar, no que investir, o quanto gastar, a trabalhar mesmo com a questão financeira. Isso deveria ser algo cultural e infelizmente não é no Brasil. E a educação deveria sim abordar essa disciplina. Eu sei que com esse novo modelo do ensino médio, algumas escolas colocaram na grade dos itinerários tanto o empreendedorismo como educação financeira. E algumas escolas têm essas duas disciplinas desde lá do fundamental. Acho isso uma iniciativa assim, excepcional, porque eu sinto a falta, depois de adulta, de ter tido essa educação financeira e de empreendedorismo desde muito jovem, que com certeza eu saberia lidar aí com algumas situações que apareceram na minha carreira profissional.
A segunda disciplina é a de uso de tecnologias para a educação. Então vamos refletir agora sobre os nossos últimos anos. Então estávamos nós vivendo a vida normalmente, até que em 2020 tudo para, a escola para, vem a pandemia. Os professores agora, muitos deles tiveram que aprender a lidar com as tais aulas online. Muitos colegas meus de trabalho vieram falar comigo pedindo algumas dicas, pedindo algumas sugestões, porque eles realmente não sabiam como gravar uma aula, em que plataforma entrar para gravar essa aula, como usar um quadro numa aula, como utilizar recursos como PowerPoint, como ilustrações, imagens. E eles tiveram que aprender enquanto o carro estava andando, trocar a roda enquanto o carro estava andando. Então tiveram que aprender de um dia para outro, de uma semana para outra. A tecnologia é algo que faz parte da nossa vida, então para o professor, trabalhar com vídeo, né, estar habituado a essa linguagem dele com a câmera, que é totalmente diferente de uma sala de aula, deveria ser algo normal, já que nós estamos inseridos numa sociedade, num mundo totalmente tecnológico. O nosso aluno, ele é nativo na tecnologia, nós tivemos que aprender, mas os nossos alunos são nativos, então o professor deveria ter sido habituado a esse ambiente tecnológico, e não foi isso que aconteceu. Então, se as graduações tivessem ali uma disciplina ou trabalhassem de alguma forma a questão da tecnologia, com certeza na pandemia teria sido mais fácil, mais tranquilo para a maioria dos professores. Outra coisa, a questão de usar a tecnologia em sala de aula com o aluno. Então, muitas escolas, muitos professores ainda veem o celular como grande inimigo. Meus alunos não saem do celular, todas as aulas tenho que recolher ou pedir para eles guardarem, porque a gente bobeou, eles estão mexendo embaixo da mesa. Quase que é uma extensão do braço o celular para os nossos adolescentes. Então, o celular deveria ser visto, o celular, o tablet, o computador, deveria ser visto como um aliado em sala de aula e não como um inimigo. Então, se o aluno ele tem o hábito de utilizar a internet, os aplicativos, usar a tecnologia de uma forma geral, isso deveria ser usado como um veículo para entender, para produzir, um veículo que fizesse parte da sala de aula, né, do ensino, da aprendizagem, desse processo, de uma forma extremamente natural. O aluno ele está conectado com as tecnologias desde a hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir. Então, a escola não deveria ser um portal que o aluno entra e o afasta da tecnologia 100%. Muito pelo contrário. A tecnologia deveria ser aprendida a usar de forma pedagógica na escola, utilizando diversos aplicativos, pesquisas dirigidas na internet e até mesmo educando esse aluno para usar de uma maneira positiva essa tecnologia. Então, direcioná-lo, ensiná-lo a utilizar de uma forma produtiva toda a tecnologia que ele é tão habituado e tem acesso praticamente aí todos os dias, a todo momento. Uma outra disciplina que deveria ser obrigatória é a de introdução no mercado de trabalho. Principalmente quando a gente pensa no mercado de trabalho voltado à arte, que no Brasil, por incrível que pareça, é algo que está cada vez mais em expansão. Então a gente vê aí a computação gráfica, a gente vê cada vez mais profissionais que são exigidos deles habilidades artísticas. Então, por exemplo, na minha turma de graduação, tinha uma pessoa que fazia tatuagem, tinha uma outra pessoa que depois virou ilustradora de roupa infantil. Então, o curso de artes visuais não serve somente para formar professores, e sim profissionais que têm habilidades artísticas, que podem trabalhar em áreas, diversas, inúmeras. E que preparar esses profissionais, esses alunos para o mercado de trabalho, deveria ser algo visto com outros olhos pelas graduações. Então é muito comum a gente ver aí milhares de alunos que são formados por ano e eles ficam perdidos, eles não sabem como agir nesse momento, não sabem para onde que eles vão, que caminho que eles devem percorrer, como eles devem se preparar para o mercado de trabalho. Então, deveria de alguma forma direcionar esses alunos para a área que eles querem seguir,
seja eles críticos de arte, curadores de arte, professores, ilustradores, pessoas ligadas à tecnologia, arte terapia. Então eu poderia passar aqui horas falando sobre profissões que podem ser trabalhadas por pessoas que são formadas em artes visuais. E preparar esse professor, esse profissional, para ser inserido no mercado de trabalho deveria ser algo essencial em qualquer curso e não somente no curso de artes visuais. Uma outra disciplina deveria ser a compreensão sobre o mercado de arte. Essa é uma dúvida que aparece muito nas minhas aulas. Meus alunos sempre perguntam: por que tal obra vale milhões? Quem decide quanto vale? Como é que funciona esse mercado de arte? É um mercado muito rentável, extremamente rentável. Assim como o mercado imobiliário, assim como bolsa de valores, todos esses empreendimentos, né? E o mercado de arte é algo que está cada vez mais em expansão também. Eu, por exemplo, não tive disciplina nenhuma que me falasse, que me desse qualquer tipo de instrução sobre mercado de arte. Então, o que eu sei sobre isso foi algo que eu fui construindo durante a minha vida, na minha carreira, no dia a dia, na profissão, estudando, né? Eu pesquisando por conta. Então, poderia, inclusive, trabalhar também nessa área de mercado de arte. Saber avaliar uma obra de arte, saber precificar, enfim, saber explicar ou direcionar compradores para que tipo de arte ele deveria investir. Enfim, é uma área muito ampla, pouquíssimo se fala sobre isso, como se fosse um tabu. Pensar em arte como investimento é quase que um tabu numa graduação. Sendo que eu vejo de uma forma positiva, ver a arte sendo valorizada também no setor financeiro. E não por questões estéticas, mas também agora com outras, tendo uma outra visão em cima da arte. Então eu acredito que preparar profissionais que estejam aptos a trabalhar diretamente nesse mercado é algo assim valiosíssimo. Uma outra coisa que também é pouco explorada nas graduações é a questão da interdisciplinaridade. Então, quando você se forma, entra numa escola e o diretor ou o coordenador fala: olha, vamos trabalhar com projetos. Você até aprende a trabalhar com projetos na graduação, mas quando chega na hora de você fazer a tal interdisciplinaridade, é algo que te deixa um pouco confusa, né? Então, abordar diretamente essa questão da interdisciplinaridade, que é algo muito visto na BNCC, e esse novo ensino médio fala muito sobre isso. Inclusive, nos vestibulares, aí no Enem, cada vez mais aparecem questões interdisciplinares. Então, você pensa que você sabe fazer um projeto interdisciplinar. Quando chega na hora, você fica perdido e você percebe que você não sabe fazer adequadamente essa interdisciplinaridade dentro de alguns projetos. Então, eu acredito que deveria ter uma disciplina somente para isso, dando exemplos, embasamento teórico e mostrando a importância disso no contexto escolar, para mostrar para o aluno que os conhecimentos estão interligados. A arte está interligada com a história, com a língua portuguesa, com a matemática, com a física. Eu já fiz projetos de arte com matemática, com educação física, com língua portuguesa, com história, com filosofia. E foi algo riquíssimo para o aluno e para mim enquanto profissional também, enquanto professora também. Me agregou muito nas aulas que eu dei daquela mesma matéria nos anos que vieram depois, porque eu já tinha o conhecimento, sabia já fazer um link entre aquilo que eu estava ensinando e conhecimentos de outras disciplinas. Então, eu acho que deveria ser visto aí com um olhar um pouco mais especial na graduação. Então, quando eu pensei nesse vídeo, eu quis abordar algumas questões que eu acho necessárias no meu dia a dia enquanto profissional ligada à arte e que realmente eu não tive nenhuma instrução, nenhum professor que falasse sobre isso na minha graduação. E eu acho que é uma lacuna na minha trajetória aí enquanto aluna, tá? Fica aí, então, a dica, a sugestão para instituições de arte, para professores da graduação de artes visuais, e quando eles forem repensar na grade, eu acho que são sugestões aí valiosíssimas. E para você que está aí se formando, achou que
ficou mais perdido do que já estava? Você pode buscar informações aí em cursos, pensar em fazer uma pós-graduação diretamente nessa área, se especializar de outras formas, buscar conhecimento em livros, tem alguns autores que falam diretamente sobre isso e adaptar aí esses conhecimentos para a sua prática no dia a dia aí na sua vida profissional. Muito bem, espero que você tenha gostado. Eu quero saber de você. O que você acha do que foi dito aqui no vídeo? Você acha que uma outra disciplina deveria ser introduzida que eu não citei aqui? Põe nos comentários que eu quero saber. Se você gostou, se foi esclarecedor, deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e compartilhe nessas redes sociais. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.